Eu pratico. Não, desculpa, eu pratico. Isso. Eu também, ceguinha. Eu pratico. Ótimo. Então, Foi? quer dizer, você já vestiu a camiseta, Já vesti levantou a camiseta, a bandeira. Já levantando a bandeira, isso Aí só falta cuidar da alimentação e cuidar da saúde. Essa Então, é a ideia. a primeira pessoa que ligar, 3216, eu vou enrolar direitinho, 3216-2828, tá ganhando esse outro kit. Certinho? E por falar com o Paulo, já que o Paulo nos auxiliou, o que a gente pode fazer em casa, Paulo, para aumentar o nosso... Acho interessante até eu colocar como é que acontece primeiro essa minha atuação, né? Porque, essa abordagem. Essa abordagem, porque as pessoas podem pensar, pô, mas ele vai lá e não faz nenhum tipo de pergunta, ou não sabe sobre meu histórico de atividade física e vai me dar um treino, não. Uhum. A partir do momento que a gente chega, a gente tem 2 questionários que a gente aplica com as pessoas, que são um questionário de prontidão para aptidão física, então, a partir desse questionário de prontidão, a pessoa está apta ou não, então ela tem que fazer uma avaliação médica antes, né? Na verdade, ela sempre tem que fazer uma avaliação médica antes de iniciar um programa. Exatamente. Só que esse questionário já dá pra gente se a pessoa tem algum problema específico, onde a gente tem que caminhar para o médico. Me corrigir, por exemplo, quando a gente faz assim, ajuda a fazer testes de esforço, aquelas questões ergométricas, vocês pedem tudo isso? Não, a gente não chega a chegar em testes de esforço, mas a gente faz essa abordagem inicial para saber primeiro, essa aptidão ou não para iniciar um programa, que é muito importante, e depois o nível de atividade física no qual a pessoa se encontra, para a partir daí a gente saber o encaminhamento e as orientações que a gente deve dar. Então, esse é um questionário que a gente aplica, vai sair como, digamos, o estado de nível sedentário, ativo, muito ativo, a partir desse conceito. Então, a gente trabalha daí com a orientação das pessoas. Como é que tu vê hoje as pessoas estão em que? Sedentário, inativo? Não, olha, hoje em dia as pessoas elas estão bastante conscientizadas da importância da prática de atividade física regular. Estão praticando bastante, mas eu diria que muitas ainda não tornam regular essa prática. Perfeito. E é daí que advém esses problemas crônicos, essas doenças crônicas de hipertensão, colesterol alto. Então, muitos não manter regular a atividade física, é o que pode acabar não trazendo os benefícios. Né? A gente vai demonstrar, mas, Paulo, tem a Tânia que ganhou a camiseta, né, Tânia? Quer dizer, o kit está na linha, tem uma perguntinha para fazer para a gente, é isso, Tânia? Oi. Oi, Tânia, boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo programa. Ah, que bom, você está acompanhando. Tá absorvendo o conhecimento aí, Tânia? Bastante, me surgiu uma curiosidade. Bacana. Você tem alguma pergunta para fazer para a gente? Sim. Com relação a esse processo de tomar bastante líquido, o que a nutricionista fala sobre o chá verde, que está tão em moda agora? Ah, tá tão em moda. Mas você toma água também, é isso? E água, e se pode intercalar chá verde, como é que fica? Tá, vou fazer o seguinte, obrigada pela tua participação, tá, Tânia? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ana, é contigo, antes dos exercícios, vamos ver. Bom, Tânia, assim, a água é muito importante, o chá verde não substitui a água. Pode-se tomar o chá verde? Com certeza. Chá verde é aquele feito em infusão bonitinho com erva. Não esses de latinha, de caixinha, esses chás têm muitos aditivos, muita química. O chá que é feito com erva pode ser usado tranquilamente. Até 3 xícaras por dia seria o ideal. Pela quantidade de cafeína que ele tem, não é interessante que use muita cafeína, porque é estimulante, pode atrapalhar o sono. Posso deixar paradinha lá e tomando durante o dia? Pode fazer uma vez e ir tomando durante o dia. Se você ficar reaquecendo, aí vai ter problema, vai perder um pouquinho de nutriente, mas fora isso, não tem problema nenhum. Pode utilizar, não abusar, de preferência até às 6 da tarde, porque senão vai atrapalhar o sono para quem tem esse problema com cafeína por ser estimulante. Pode utilizar, deve beber, é termogênico, acelera o metabolismo, tem muito antioxidante, previne câncer, mas não em substituição à água. A gente precisa da água para repor o que o chá acaba fazendo a gente perder. Vai ver que será que a Tânia fazia, deixava lá geladinho, em vez de tomar água na geladeira, tomava o chá. Mas pode ser... E não adoçar, né? E não adoçar. Faz toda a diferença. Dá para balancear, né? Ter um bom senso, tomar água e tomar um chazinho. Beleza. Exercício, Paulo. Vamos ver. Vamos lá. Então, por conta disso, então, acho que vale ressaltar que o que acontece muito são as pessoas ficarem muito tempo sentadas, né? Então, na posição, vendo TV ou até mesmo lendo um livro, o que é um lazer, mas é um lazer inativo, né? Então, a ideia não é tirar esse lazer da pessoa, mas conciliar com um lazer ativo, uma caminhada. Então, o que eu muitas vezes aconselho... Então, eu estou livre. Tá. Eu vou mostrar, então, alguns exercícios. Posso mexer aí? Pode, deve. Então, até mesmo utilizando o próprio encosto da... Eu vi que aqui tem Cuidado, pele. Utilizando o próprio encosto da cadeira ou do sofá, tá? Certo. Então, para a pessoa se ela está muito tempo nessa posição sentada, ela pode, então, apoiar para não ter nenhum perigo de perder equilíbrio e vai fazer um exercício de flexão aqui, foi na ponta do pé,
extensão voltou. Que é um bom. exercício que ele estimula a circulação, o retorno venoso, então já é algo que vai estimular o sistema circulatório, que a pessoa geralmente está bastante parada. Quem tem varizes, né? Exatamente, tá? Então, a pessoa faz uma sériezinha de 10 repetições, tá? Sempre mantendo a respiração contínua. Inspira pelo nariz, solta pela boca, nunca bloqueia a respiração, tá? Porque vai levar o fato da pressão. Porque às vezes tá? você é concentrado no exercício, esquece Exatamente, da a pessoa ela concentra no exercício e fica, né, bloqueada. Então, sempre mantendo constante. E aí pode fazer uma sériezinha de 10 repetições, isso, 2 a 3 séries de 10 repetições, tá? Feito isso, voltou, pode fazer outros exercícios estimulando um pouco mais o alongamento. Então, a parte aqui, na própria parte, na posição sentada, postura da coluna lombar, a postura da coluna bem ereta e a lombar bem posicionada no encosto, né? Perna estendida, movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Isso é difícil, gente? Isso aí Exatamente, parece um movimento simples, tá? É. Só que é um alongamento que ele está estimulando aqui tanto posterior de coxa, panturrilha, quanto a parte anterior, quadríceps, né? E a parte também da mobilidade articular, então fazer movimento de circulação, de rotação também, lateral, tá? Tanto com uma perna quanto com a outra. Pode também em sériezinhas iniciais curtas, né, que não se estendam tanto, de 2 a 3 séries, de 10 a 12 movimentos. Tá? São exercícios mais de alongamento de membro inferior. E o que ajuda no equilíbrio? Sabe assim? Por exemplo, eu vou pegar alguma coisa lá em cima, né? Me desequilíbrio. Então vai falar das quedas, a parte do equilíbrio cai. é o que acontece na parte das quedas. É mais focado mesmo para o tônus muscular. Então, a pessoa que está com a falta desse tônus muscular, que ela perde com o tempo. Né? Exatamente. É um trabalho mais específico. Muitas pessoas às vezes pedem, não, mas me passa alguma coisa aí para fazer em casa, que eu pego o saco de feijão aqui já. Mas não é assim, porque tem que ter um acompanhamento bem específico quando se fala de reforço muscular, tá? E aí eu volto a falar da importância das academias da saúde, porque elas têm, digamos, uma parte bem ampla de exercícios, uma gama ampla de exercícios que vai te possibilitar fazer um trabalho tanto aeróbio e nos aparelhos iniciais que eles têm lá, que trabalha essa parte mais do sistema mesmo, como eu falei, cardiorrespiratório, tá, do sistema circulatório, quanto essa parte de fortalecimento muscular, que são aparelhos já previstos para trabalhar a parte posterior de membro inferior, ombro, tá? Então, são exercícios que lá na academia eles já têm uma carga padrão, a pessoa não vai ter, ou, por exemplo, o perigo, digamos, ela tem que ter uma orientação inicial de profissional, mas ela não vai ter o perigo de ali movimentar carga ou volume, porque a carga é padrão, a carga que está ali, ela é imexível, ela é a mesma carga. Então, a partir da orientação de profissional de educação física, a pessoa pode ir ali, iniciar o seu trabalho de reforço muscular ali na academia, que é um trabalho que isso é bacana, por exemplo, bastante. até nesse caso, a pessoa se desloca, porque geralmente vocês fazem em casa, né? Às vezes você desloca até a academia. Exatamente, a gente orienta daí para ela fazer isso. E muitas pessoas, que eu falei, serve como um estímulo, porque a pessoa não tem o estímulo de, eu não gosto de academia fechada, eu não gosto de... Muita gente tem a ideia que a atividade física também é só esporte, não gosto de esporte, não faço. Não, atividade física é na verdade, qualquer... tu ajuda a pessoa a achar algo que ela tenha vontade de fazer. As pessoas não fazem por desconhecerem. Então, acho que o estímulo é um dos motivos, é um dos objetivos da consulta do educador físico. Aí é quem está atuar o foco na mudança de comportamento, né? A pessoa, ou a gente vai manter a motivação dela e o que ela faz já, ou então a gente vai atuar dando informações para essa pessoa quanto aos benefícios da prática, o porquê dela ter que ser regular, para ela passar daí a encontrar a sua atividade física, né? Eu acho importante dizer, a TopMed não dá personal para os seus clientes. Não é uma parte assistencial, daqui a pouco a pessoa exatamente. interpreta que, vou fazer exercício em casa com a ajuda do educador físico. Exatamente. Mas assim, doutora Renata, explica pra gente, como é que é um plano assim? Como é que funciona? É por mês? A gente paga um pacote? É por mês. Cada pessoa vai ter um atendimento individualizado. As pessoas que estão cobertas dessa população. Família, né? Se a família estiver incluída no plano, cada pessoa vai ter um atendimento personalizado para a sua situação naquele determinado momento. Não é generalizado, depende da faixa etária. Depende se já tem diagnóstico, se não tem diagnóstico. Depende se é homem, se é mulher. Então, existem vários programas, né? Hoje nós estamos focando mais na saúde do idoso, da terceira idade, mas nós temos vários outros programas que vão atender às necessidades de cada componente daquela família. Perfeito. Se for o caso. Não, e o que a gente mais vê é que as pessoas estão ficando mais velhas, né? A gente até resolveu trazer esse foco porque, por exemplo, quando você trabalha na prevenção,
Mas a prevenção começa de pequenininho, né, doutora Cristina, por exemplo? Vacinas, por exemplo. As vacinas, a questão do teste do pezinho, né, evitar síndrome. A própria dieta. E a alimentação. E a alimentação na É. infância, acho que a gente vê cada vez mais noto- obesos, né? Crianças obesas. Eu noto que a educação, enquanto a alimentação, é uma das coisas mais importantes na infância também. É, vai lá para a cantina da escola, é difícil. só bala, chiclete, pirulito. Hoje em dia até já está um pouco modificado. Não, isso, mas né? As existe vacinas uma estão no- impedindo. existe É, uma já tem uma Não, nova é. lei que É tá só proibindo. assado, né? Não Exatamente, pode mais ser é. gorduroso, não. Tô Melhorou um ciente. pouco. É, com filho a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Mas, por exemplo, a partir de que idade a gente começa a sentir a necessidade, né, de que precisa se cuidar? Ou eu vou ter o quê? Um quadro de hipertensão? Eu vou ter um infarto? Ou a pessoa, a partir de 40 e poucos anos, já começa a procurar Precisar uma equipe, se assim? cuidar, eu Na acabo prevenção, sempre, né? eu acabo sempre, como o foco é a prevenção, eu acabo sempre dizendo, precisar se cuidar é sempre, É desde a sempre, infância. né? Até os pais mesmo têm que atuar na prevenção dos filhos. Uhum. Mas eu entendi a tua pergunta mais como aonde eu identifico a doença. Ó, deu, ó, A vou virar, partir- 45 Isso. anos vou me cuidar, então, é isso? Tem vários fatores. A gente tem que sempre lembrar que o histórico familiar é importante. Por isso que essa estratificação ela é feita desde se saber a história médica pregressa de um paciente até mesmo o histórico familiar. Então, para cada pessoa, vai ter uma atuação diferente. Existe uma base, existe uma média que quando tu resolve ir no teu generalista, ele vai, a partir dos 40 anos, ele vai te pedir, por exemplo, um teste de esforço dependendo do histórico. Isso, dependendo do histórico. Então, não existe uma idade específica para isso. Existe hoje, sim, protocolos em que a gente estipulou essas idades por questão de epidemiologia, tá? Certo. Mas a prevenção ela é feita a partir do momento que tu ou entrar no consultório assistencial, que tu buscou através da prevenção desde o início um médico, ou O que é muito raro hoje em dia. Que é a gente raro. tem comentado, o brasileiro não tem a cultura da prevenção. Então, essa pergunta que a Naya fez, qual é a idade que eu vou achar que eu preciso fazer prevenção? Ainda é muito poucas as pessoas que em algum momento vão pensar isso se não tiverem doença. O que a gente nota, mais uma vez falando em obesidade, eu estou nesse ponto fixo, porque muitas vezes, e a doutora Cristina falou isso no início do programa, é o desencadeante de outras coisas. Então, as pessoas hoje já estão começando a se enxergar, os obesos, como doentes. Porque há muito pouco tempo atrás eu era gordinho. Ou seja, né, a Organização Mundial Até da os Saúde... bebês, né? Tem que ter comidinha tão fofinho, A tão Organização bonitinho. Mundial da vovó, Saúde já botinho. deu esse diagnóstico, é patologia, é doença, só que ainda não tinha entrado né, na cultura das pessoas enxergarem assim. Então, acho que o primeiro passo que nós já avançamos é enxergar os obesos e não os gordinhos. Obesos é um índice de massa corpórea acima de 30. Não, e falando com essa questão de obesidade, vem a questão da autoestima, né? Porque tem toda uma visão de mundo diferente. E dali quando você- começam as outras doenças. O próprio rendimento no trabalho. Por que as empresas estão começando a se interessar por essa prevenção pelo nosso trabalho? Porque a pessoa falta menos, porque a pessoa rende mais no trabalho. Isso tudo tem a ver com a qualidade de vida dela. Se ela tem depressão ou não, se ela come direito ou não, se ela dorme bem, se ela pratica exercício. Quando a gente faz isso, de investimento, tudo né? fica. Exatamente. A mulher e é obesa. isso que a gente tem que tentar, né, embutir nas pessoas a questão de vamos cuidar agora para colher depois. Porque agora eles dizem, não, mas quinoa, vou dar um exemplo, a quinoa. Quinoa é muito caro. É caro, porque ainda não é um produto tão conhecido, um cereal tão interessante. Assim, interessante do ponto de vista nutricional, sim. com certeza. Mas poucas pessoas sabem como fazer, e ele é caro. Mas eu digo sempre, quando os pacientes vêm falar, mas é caro. O que você está gastando hoje com a comida é o que você está economizando com o remédio amanhã. É, remédio. Não vamos falar em remédio. Falar em comida para trabalhar a prevenção. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta, que tem mais 2 kits, eu acho, ainda para a gente sortear aqui de toalha, camiseta, que a gente já viu, e mais a sacolinha. E mais informações. Não sai daí. Ó, nós estamos de volta, então vamos sortear os 2 últimos kits para você que está em casa. Aqui nessa bolsinha nós temos toalha, tá? E também nós temos uma camiseta e mais a bolsinha para você fazer exercício, levar o seu tênis. Ligue 3216-2828, 3216-2828, bem tranquilinho. As 2 primeiras pessoas, né? Porque só tem mais 2 kits,
vão ganhar, certinho? Eu já abri, já mostrei, você que chegou em casa, só ganhando agora para ver direitinho. 3216-2828, para ganhar o kit aqui da Top Med. E é o seguinte, estamos em Criciúma, a Zanara, né? A-O-A, né, Zanara? Me pega depois, liga para cá e diz isso. Quer saber quais são os exercícios para evitar o esporão calcâneo?